Bom, a escola na minha época que eu estudei, os meus pais moravam no sítio e a trajetória até a escola era muito complicado. A gente tinha que sair 5 horas da manhã de casa para poder chegar na escola às 7 horas. Então, todo esse trajeto a gente fazia a pé. A gente não tinha meios de como ir de ônibus ou de carro, essas coisas a gente não tinha como ir. E a gente fazia toda essa trajetória para estudar e ter né, preparar para o futuro. Na minha época, que eu vim pra cá foi em 75, eles não ensinavam muito não. Eu era meio burrinho, então fui na Judite Varela, a primeira escola. Então eu ia cortar lenha para fazer merenda e tal. Eu já estava na 4ª série e não sabia nem ler. mal escrever meu nome. Aí tá, viemos, era só até as 4ª série ali. Aí minha mãe me botou em outro colégio, no Oswaldo Cabral. E lá no Oswaldo Cabral eu tive que voltar para a 1ª e 2ª série, que eu não sabia merda nenhuma. Fiquei um ano estudando das 7 da manhã às 2 da tarde. Aí lá acabei o primário. Depois, de lá fui para o Monsenhor Sebastião Escarcelo e estudei até a 5ª, 6ª série. Aí tive que sair para trabalhar. Na época a gente tinha que trabalhar para ajudar em casa, porque as coisas não davam. Então, assim, eu nem me formei. O fundamental ficou pela metade. Na minha época era muito bom estudar. Não sei como é os dias de hoje, né? Mas naquela época era prazeroso. Os professores assim se dedicavam o máximo para ensinar a gente e preparar a gente para o futuro. Para mim a escola foi boa, não foi uma experiência assim difícil, muito porque eu gostava de estudar, enfim, aprender e tudo mais, mas era muito mais uma relação de disciplina, assim, do que outra coisa, assim. Então eu ia lá naquele espaço muito mais por um dever enquanto estudante, de ter que estar lá, de ter aquela disciplina de estudar, de prestar atenção no que o professor está falando, de fazer a tarefa, de entregar o trabalho, dentro dessa rotina, assim, não era um espaço que eu ia de ter aquele deslumbre de conhecimento, o que eu vou aprender hoje, enfim, de ter uma troca, era mais essa relação, assim. Tá sendo bem legal, tá sendo um ano de muito aprendizado. Minhas matérias favoritas são educação física e matemática. Eu gosto bastante do lanche dali, os professores são bem legais. Eu tenho bastante amigos também. Bem exigente, né? Eles eram exigentes demais em tudo, em preparações, em trabalho, em aprendizagem, né? Aprendizado. Então, exigia bastante disso, né? Tipo, época que tinha provas, tinha que estudar, não podia olhar para trás, não podia conversar. Então era uma coisa assim bem rígida para nós. Então a gente tinha que dedicar muito aos estudos. E o ensinamento da escola foi assim muito bom, porque naquela época que a gente estudava, os professores eram bem exigentes, bem prestativo, né? E assim, o que não tem muito hoje, né? Porque muitas crianças hoje falta, às vezes fazem bullying, e naquela época nossa não tinha. Era tudo uma coisa assim legal. Na época não tinha celular, não tinha essas coisas assim que hoje tem, né? Era tudo dedicado a estudo e tudo para a preparação da vida, né? Mas no Oswaldo Cabral já outro tipo, o professor era bom, já ensinava melhor. Aí lá eu aprendi alguma coisa, onde que eu aprendi a ler, escrever, me virar. Aí depois no Sebastião, Monsenhor também, era forte, era bom. E depois eu fui estudar, depois dos 18, aí eu fui fazer o fundamental no Elias Moreira, fiquei um ano lá, e bem no fim não acabei, fui acabar depois de casado. Olha, os professores, eles tinham autoridade sobre os alunos. Eles ensinavam assim, se eu fizesse qualquer coisa errada na escola, e
eu caísse no conselho de classe ali, o professor me moía ali e minha mãe em casa apanhava 2 vezes, né? Porque o professor tinha autoridade para me educar se eu fosse um malcriado, alguma coisa assim, né? Se eu chegasse na escola lá, fizesse coisas erradas, assim, tipo matar aula, alguma coisa assim, os professores tinham autoridade de me corrigir energicamente. E eu, tanto é que eu, às vezes, eu não fui um dos bons alunos, assim, né? Mas eu às vezes fazia assim, eu matava uma aula, alguma coisa assim, e o professor se me corrigia e eu não falava nada para minha mãe, senão era 2 pisas. Os professores ensinavam, acho que era muito dentro dessa dinâmica, assim, né? Eles tinham aquele plano lá que eles tinham que seguir de ensino, e era muito dentro disso, assim. Acho que poucas vezes a gente tinha... Eu estudei em uma escola pública desde o primário até me formar, enfim. E poucas vezes a gente teve espaços para ter aulas que fugissem um pouco disso, assim, né? E curiosamente são, né? Curiosamente não, né? Acho que faz muito sentido, mas são essas aulas, esses momentos que eu me lembro mais, assim, né? De quando a gente teve uma aula em campo, de quando a gente saiu um pouco da sala, fez uma aula de observação, enfim. São esses momentos que mais me marcaram, assim, dentro do ensino, assim, também. Então, acho que os professores ensinavam muito dentro disso, desse molde mais, né, fechado. Não acho que seja necessariamente uma culpa deles, né, enfim, mas eu acho que estava muito regido a esse modelo, assim, de ensino. Bem, eles ensinam bem, eles são bem legais. Alguns professores, se a gente se comportar durante a semana, no final de semana eles dão alguma coisa legal que a gente goste pra fazer, reserva uma aula pra gente fazer coisas legais, assim. Sim, eu agradeço muito, né, por mais que foi, assim, difícil pra gente chegar até a escola e estudar e ter as condições de ter o material para estudar. Ele me preparou muito, porque se não fosse esse pouquinho que eu estudei, eu não seria o que seria de mim hoje, né? Porque eles preparou muito a gente aprender a ler, aprender a se comportar, aprender essa cultura, né? Que a gente tem que ter na vida, aprender a ler. Então, que a minha mãe mesmo teve a oportunidade de aprender a estudar, né? Ela não sabia escrever, ela não sabia, né, nada. Então, ela aprendeu só a ensinar o nome dela com nós que ensinamos ela, porque a gente não ensinou mais porque ela não queria, né? Ela não tinha mais paciência para isso. Então eu agradeço muito a meus pais por ter dado essa oportunidade de preparar a gente, né? Eles levantavam junto com a gente, preparava nós, se trocava a gente, dava banho, tudo, para poder ir à escola para ter isso que a gente tem hoje, né? Tipo, uma cultura, né? Não é tão, né, grande, mas pelo menos dá pra gente se virar onde a gente for, entendeu? Então eu agradeço muito a eles e os meus professores que eu tiveram. Na época eles preparavam bem, mas, né, dependia de cada caso. Como a gente tinha que trabalhar e estudar, era meio difícil. Então, acabei deixando os estudos para trás. Com certeza. Com toda a certeza do mundo. Tanto que, digamos assim, uma coisa assim normal, que é anormal hoje, de repente, nos alunos, assim, da idade de hoje, quando eu sei cantar o hino nacional ao pé da letra, né? Coisa que poucos sabem fazer hoje. Então, a escola, sim, me preparou muito bem. Uso, inclusive até na minha profissão, que poucos sabem como é que se usa o pi. Na minha profissão como marceneiro, eu sei usar o número pi, que é o 3.14, e eu aprendi. Tudo que foi de escola, eu aprendi bem. E tudo que foi de educado, meus pais me ensinaram bem também. Eu tenho segundo grau completo. E naquela época a gente tinha opção de fazer educação geral, que é o EG, e fazer contabilidade. O EG era 3 anos e a contabilidade era 4. E eu fiz a contabilidade, 4 anos. Então eu sou formado pela escola Monteiro Lobato como contabilista, sou de contabilidade.
embora eu trabalho em marcenaria há 41 anos, né? Eu nunca exerci a profissão de contabilista, né? Assim, mas eu trabalho em marcenaria há 41 anos, que eu entrei com 11 anos de idade, naquela época eu podia, né? E hoje eu tenho 52, então eu tenho 41 anos de profissão. Eu diria que não. Eu acho que eu fui aprender a formar muito mais um pensamento crítico, a olhar para mim mesma com mais profundidade sobre as minhas questões, sobre sexualidade também, até coisas mais práticas, tipo aprender a lidar com vida financeira, né, entender, né, coisas que são importantes dentro disso depois da escola, assim, sabe? Então eu acho que se a gente tivesse tido para além daquele plano fechado de ter que aprender aquilo e tal, enfim, regras, gravar, né, muito dentro disso, eu acho que algumas coisas talvez teriam sido mais fáceis, assim, incluindo a fase da adolescência, aquela vivência dentro da escola mesmo, sabe? Sim, porque eles estão tentando trazer conteúdos novos, né? E fazer bastante projetos, que nem o LabCode, que é um projeto novo no contraturno. Como ele é um projeto novo, a gente não conseguiu pegar ele desde o início. E também que ele é um projeto sobre programação, ensinando as crianças a fazer as programações quando forem maiores.